E a nação anda fazendo especulação de Neymar no Flamengo. Temos também especulação de Gabigol no Flamengo. E hoje nós vamos falar das notícias do Flamengo chegando a Buenos Aires para o jogo contra o Estudiantes. Fala, minha rapaziada, tudo bem com vocês? Eu estava com saudade de vocês, eu confesso. E hoje eu vim com um vídeo bacana, bem preparado aqui para vocês, voltando, né? E eu gostaria de pedir para você já deixar seu like e fazer parte dessa convivência rubro-negra. E como é que você faz parte dessa convivência? É só você se inscrever no canal e acompanhar a gente, né, galera? E receber, assim, todas as informações do Flamengo. Bem, galera, como vocês sabem muito bem, amanhã vai ocorrer o grande jogo, né? O Flamengo vai jogar contra os Estudiantes. O Flamengo que, né, infelizmente, né, não teve um bom resultado no jogo de ida, né? O jogo que ocorreu no Maracanã, salvo engano, foi quando? Não foi no domingo, foi na quarta, na quinta, nem lembro mais, galera. Mas o jogo ficou com placar de 2-1, onde aconteceu aquele vexame criminoso do juiz para cima do nosso jogador Gonzalo Plata, que levou cartão vermelho por uma falta que ele não fez. E aí, o que ocorreu? Aí ocorreu que o cartão foi anulado, mas prejudicou o Flamengo, né? E o Flamengo também se auto-prejudicou. Mas vamos aqui para a primeira informação. O Flamengo chega à Argentina e Jorginho diz: minha expectativa é grande de poder voltar ao campo, né? Então, não só ele, mas também nós estamos com expectativas dele voltar para o campo, né, galera? O Flamengo já está na Argentina para decidir sua vida na Libertadores. A delegação rubro-negra chegou a Buenos Aires na noite desta terça-feira e seguiu direto para o hotel, que fica afastado da região urbana da capital, já no meio do caminho para La Plata, onde o time enfrenta o Estudiantes na quinta às 21h30, que no caso vai ser amanhã, no estádio Jorge Luiz, valendo uma vaga na semifinal. Reforço na bagagem: Jorginho deu entrevista para o Flamengo TV, canal oficial do Flamengo no YouTube, e não escondeu a ansiedade para voltar a jogar depois de 4 partidas ausente por causa de um edema na coxa esquerda, ainda mais em um jogo decisivo valendo a classificação na Liberta, né, galera? A gente sabe a importância do jogo e a minha expectativa pessoal é grande de poder voltar ao campo. Eu senti que foi um longo período, não estou acostumado com isso. Então a vontade é grande de voltar a jogar, a ajudar os companheiros, ajudar o Flamengo, e a gente está muito confiante para esse grande jogo. Vai ser muito difícil fora, mas estamos confiantes no que viemos fazendo a nossa equipe. Temos que continuar assim, acreditando, independente de onde seja o jogo, impor o nosso futebol, o que a gente trabalhou e preparou para poder sair com a vitória, porque obviamente queremos ir ganhar, né? Isso que o Jorginho, essa declaração que o Jorginho deu para, na verdade, a entrevista que ele deu para a imprensa, né? Então, o Jorginho está muito confiante. Nós também queremos que o Jorginho volte. O Jorginho, que é uma peça fundamental, né, para esse jogo, mas que ele volte bem, né? Porque se ele voltar mal, aí vai ser triste para a gente que precisa de um resultado, né? O Flamengo, ele tá com a vantagem no placar, mas por apenas um gol. Ou seja, se o Estudiantes fazer apenas um golzinho, já leva nessa decisão para os pênaltis. E a gente não quer, né, uma decisão para os pênaltis. Aqui a gente quer uma decisão que o Flamengo saia vitorioso com uma goleada aí, na melhor das hipóteses, né? O Hotel Rubro-Negro é uma espécie de resort, né, que falam, que fica isolado. Como é distante, não houve presença de torcedores na chegada do time. Os jogadores terão a noite de terça e na manhã de quarta para descansar, e fazem o último treino de preparação
para a partida à tarde no CT do Defensa e Justiça, ou Defesa e Justiça. Como venceu o jogo de ida para o Maracanã, 2-1, o Flamengo tem a vantagem do empate para se classificar. E, né, galera, eu não sei se vocês estão sabendo, mas o hotel que o Flamengo ele está, ele fica distante, né, como uma maneira de se proteger devido à repercussão que estava acontecendo lá na Argentina, de que o Flamengo queria, né, queria o quê? Como é que se diz? Brigar, né, galera? Queria brigar com o pessoal. Não é isso, galera. A gente tem sangue no olho, tem, mas a gente tem também o respeito, a gente tem a cabeça no lugar de saber qual é o nosso limite. Coisa que os nossos coleguinhas lá não estavam, né, tendo conosco, né? Então eles estavam criando uma rivalidade que não estava existindo, né? Uma rivalidade além daquilo que só acontece ali dentro de campo, né? Então, o Flamengo, como forma de se proteger, ele teve que ver o hotel, né, que ia ficar. Por quê? Porque a gente não sabe, né, galera? Às vezes qual o que que os torcedores lá, né, o que que o pessoal, né, de fora, né, eles querem fazer com a gente, né, não só com o torcedor, mas também com os jogadores, também com a equipe do Flamengo. Então, o Flamengo teve que tomar essa medida que eu vou ler agora aqui com vocês. Hotel em que o Flamengo está hospedado na Argentina conta com rígido protocolo de segurança, justamente por conta disso que eu falei, né? La Plata, Argentina. O Flamengo desembarcou na Argentina na noite desta terça-feira, dia 23, para seguir a preparação visando a partida contra o Estudiantes. As equipes se enfrentam na quinta-feira, dia 25, em La Plata, às 21 horas, né? Como eu disse, amanhã, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O hotel em que a delegação rubro-negra está hospedada, próximo a La Plata, conta com um rígido protocolo de segurança. A hospedada próximo a La Plata. Opa, desculpa, tô dando de novo. A reportagem do lance, né, esteve no local e detalha como funciona a estrutura. O Sheraton, situado em Quilmes, fica dentro de um condomínio de alto padrão. Olha só como os caras estão, né, chiques, né? Ninguém pode entrar sem autorização, nem mesmo a imprensa ou, exemplo, ônibus escolares que transportam crianças que moram no local. Olha só o nível de segurança aí, tá certo mesmo. A gente não sabe quem é quem ali, quem quer nosso bem, quem quer nosso mal, quem quer fazer o que, entendeu? O hotel fica a cerca de 12 quilômetros da portaria do condomínio, o que deixa bem distante das pessoas que estão do lado de fora do terreno. A escolha do Flamengo leva em conta questões de logística, já que o local próximo de La Plata, além da prioridade do clube em garantir um máximo de segurança para os seus atletas, né? Torcedores do Estudiantes divulgam endereços após a polêmica envolvendo Flamengo, Estudiantes, Plata e Conmebol. Torcedores do time argentino irritados com o clube brasileiro e a entidade sul-americana divulgaram nas redes sociais o endereço do hotel do Flamengo. Olha só, né, galera? A intenção seria causar tumulto, inclusive com a possibilidade de um foguetório na véspera da partida durante a madrugada. No entanto, a decisão do rubro-negro de se hospedar em um condomínio fechado com rígido esquema de segurança deve frustrar qualquer tentativa de perturbação. E aí, galera, eu preciso falar que isso não poderia ter acontecido. Isso aqui é meio que uma ameaça, né, galera? Isso aqui é meio que uma ameaça, né? Tentando intimidar os jogadores, os torcedores, a equipe do Flamengo, que não pode acontecer. Então, o que a Conmebol poderia fazer nesse caso? Pelo menos soltar, na verdade, uma nota, né, falando para repudiar esse tipo de ação, né? E aí, né, nas piores das hipóteses, aí poderia também simplesmente dar
sei lá, um sermão ou um castigo para o time do Estudiantes, só para eles ficarem de olho aberto, né? Só para eles ficarem de olho aberto, tá? E agora vamos falar aqui do Racing, que volta a vencer o Vélez e aguarda o Flamengo ou Estudiantes na semifinal da Libertadores, né? Então vamos verificar aqui o que aconteceu. O Racing é o primeiro classificado na semifinal da Conmebol Libertadores. A vaga foi carimbada na noite desta terça-feira, dia 23, com mais uma vitória sobre o Vélez por 1-0 no estádio de El Cilindro, em Avellaneda. Tá ok, é isso mesmo. O placar foi o mesmo da partida de ida. Agora o Racing aguarda quem passar do confronto entre Flamengo e Estudiantes, que se enfrentam em La Plata, né? Na quinta-feira, né? Galera, sobre o jogo, né? A partida começou quente depois que Elias Gomes acertou uma cotovelada de Adrian Martinez, sendo cobrados pelos jogadores do Racing. O árbitro só mostrou amarelo para o lateral do Vélez. Os donos da casa pressionaram e fizeram Marchiori trabalhar 3 vezes em apenas 2 minutos no chute de Almendra, na verdade, e nas cabeçadas de Adrian Martínez. O Racing continuou em cima de Vélez e criou pelo menos mais 3 boas, na verdade, oportunidades antes do intervalo. Na melhor delas, Solari recebeu na entrada da área e chutou na trave de Marchiori, e Almendra e Conete, eu acho que é assim que se fala, também levaram perigo ao goleiro adversário, né? Aos 27 minutos, o lance mais polêmico, Machuca, não sei, finalizou rasteiro, Campbell, e falhou, conseguiu, na verdade, se recuperar ao defender em cima da linha, né? Galera, vem acontecendo vários lances polêmicos, mas o que eu quero frisar aqui é que se o Flamengo passar pelos Estudiantes, que eu acredito que vai passar, e não vai ter vida fácil contra um Racing que é um time de tradição, né? Então o Racing está dando a vida, na verdade, né? E eu acredito que se o Flamengo vencer, ele não vai dar mole. E aí, quem que não pode dar mole é o Flamengo, né? Que o Flamengo já deu mole nesse jogo aí de ida contra o Estudiantes. Já deu mole. Não poderia dar. O resultado era para estar muito mais tranquilo, mas não está. Então, se o Flamengo passar, eu acredito, dando driblezinho, essas coisinhas assim e tal, não chega lá em né? Mas agora, mudando de assunto aqui, vamos falar do Renato, né? Fluminense caiu fora, né, galera? Fluminense foi eliminado, cara. O Renato comenta gritos de burro e anuncia a saída do Fluminense com as redes sociais. Acabou o futebol. O técnico Renato Gaúcho concedeu entrevista coletiva após a eliminação de quem? Do Fluminense para o Lanús, na verdade, nas quartas de final da Sul-Americana. Antes de anunciar a demissão, ele comentou os gritos de burro vindos da torcida ao final da partida, que terminou empatada em 1-1. A derrota por 1-0 no jogo de ida foi determinante para a classificação dos visitantes, que aí no agregado ficou 2-1, né, para o Lanús, né? E aí acarretou na eliminação do Fluminense. E aí, em tese, o que ele falou? Eu estou bem vacinado no futebol. Sei da minha capacidade. O Guardiola, que eu considero o melhor treinador do mundo, se eu não me engano, no início do ano estava sendo chamado de burro. Então, hoje em dia, o futebol nada mais me surpreende. Nada. Dentro e fora de campo. Justamente devido às redes sociais, todo mundo é treinador. Todo mundo pega a rede social e opina. Algumas pessoas vão atrás da pessoa que não entende nada. Não são todas, mas muitas nas redes sociais não entendem nada de futebol.
e ainda quem paga o pato é o treinador, o jogador. O que a gente vai fazer? Afirmou o Renato Gaúcho. E ainda adicionou aqui, ó, eu dei uma entrevista há uns 2 meses e hoje estou repetindo, acabou o futebol. Acabou por causa das redes sociais, tanto para o jogador quanto para o treinador. Hoje em dia é uma guerra de críticas. Quando ganha tem alguns elogios, quando perde ninguém é bom, quando na verdade todo mundo é ruim. O futebol está caminhando para um caminho que infelizmente todos nós, jornalistas, treinadores, jogadores e torcedores, estão perdendo. O futebol está acabando, está no finalzinho. Essa é uma opinião minha, completou. Olha, eu concordo em parte com o nosso saudoso aí Renato Gaúcho, né? Por que em parte? Eu acho que o futebol não está acabando, tá, galera? Eu acho que o futebol não tá acabando, mas a questão de falar que todo mundo agora virou técnico, aí já é verdade. Todo mundo sabe, já pode bater o martelo e falar que era para ele ter feito isso, não sei o que e tal. Mas a verdade é que não é bem assim, né, galera? O Renato Gaúcho, ele tem a experiência vivida. Ele tem ali vários anos de futebol, curso de futebol, já passou por vários clubes, na verdade. Então, aí chega uma pessoa que vê futebol pela televisão, joga ali uma peladinha com os amigos e acha que a opinião dela é a melhor opinião a se seguir, a melhor opinião do mundo. Mas o que acontece não é isso, tá vendo? Né? A gente tem que botar essa mão na consciência. Eu brinco aqui com o Renato, né, que infelizmente, né, levou ao Fluminense à eliminação do futebol, do futebol não, né, daí, né, da Copa Sul-Americana. Mas acontece, né, galera, e a gente está sujeito a isso, né, e já teve várias questões, né, de reviravoltas, como o próprio técnico que ele mesmo citou, né, que é o técnico Guardiola, né, que aconteceu, né, foi sim chamado de burro, mas tá aí, dando sua volta por cima, né. Então eu acredito que às vezes as pessoas aí elas acabam pesando aí muito nas suas opiniões, então elas devem se botar a mão também na consciência e falar, pô, não é bem isso aí, né, galera? Então agora eu vou falar aqui, né, de uma situação aqui que o pessoal tá especulando muito, a torcida tá especulando, e que é sobre o Neymar, galera. O Neymar não tem mais jeito, galera. O Neymar é um jogadoraço, quer dizer, foi, né? Foi. Porque hoje em dia, né, já passou. E aí, né, com aquela questão da lesão dele, e aí tava tendo aí umas fofocas desde que o Neymar ia sair, né, do Santos, que o Santos estava meio insatisfeito e tal. Galera, e aí? Já veio logo, né, especulações, né, de que o Neymar poderia vir pro Flamengo, poderia ter uma chance no Flamengo, alguns torcedores, tá? Mas a questão é o seguinte, eu tava aqui procurando algumas páginas, né, justamente aqui para falar, e olha só, eu achei aqui essa página do The Football. Eu achei aqui um trecho bem interessante. Olha só, eu não vou nem precisar falar mais nada além disso. O atacante do Santos o atacante do Santos não jogaria hoje em nenhum dos melhores times do Brasil, como o Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Não jogaria pelo quê? Pela intensidade que as equipes imprimem, e vocês sabem que o Flamengo tem uma intensidade muito alta, porque o Flamengo é o que está mais disputando final, Mundial, Copa do Brasil, né? Já foi eliminado, mas quando tem, sempre está lá disputando. E vocês acham que o Neymar ia aguentar essa intensidade? Não ia, cara, não ia. Tira isso da cabeça, né? E durante 90 minutos de bola rolando. Talvez Neymar não tenha condições de atuar nem no Mirassol. E o Mirassol que tá fazendo uma boa campanha, hein? Fiquem de olho no Mirassol, tá? Ou no próprio São Paulo. O atacante dificilmente vai disputar a Copa do Mundo com o técnico Carlo Ancelotti. Assim, mesmo se for convocado para o seu último Mundial, será por algum motivo, ou, na verdade, por algum outro motivo qualquer, menos pelo seu futebol e condicionamento físico. É uma pena que seja assim. E convenhamos que o Neymar realmente já passou, foi o melhor, já teve, né, a sua
a sua época de melhor jogador do mundo, ali ao lado de CR7, Lionel Messi. E é interessante, né, como o Lionel Messi e CR7 ainda estavam em alto nível e o Neymar, hoje em dia, não está, né? Então tira isso da cabeça. Intensidade o Neymar não tem mais. Físico também não tem, porque é muita lesão e para ele se recuperar, para ele recuperar o físico vindo dessas lesões, ainda com as lesões também em recuperação, é difícil, entendeu? E ainda por cima o futebol, tá? Então é complicado. Corinthians mantém o sonho de contratar o Gabigol para 2026 e prepara a estratégia para contratar o atacante. O Gabigol ele falou bem assim, o Gabigol falou bem assim. Tem uma entrevista, né, após ele marcar pelo Cruzeiro, e aí o Gabigol falou bem assim: em dezembro a gente conversa dando esperança, né, para os torcedores rubro-negros, assim, de que ele vinha para o Flamengo. Não, eu acho bem difícil, sabe? A diretoria do Flamengo, acho que não vai querer. O técnico Felipe Luiz também não. Acho que não necessita, na verdade, né? De um Gabigol no Flamengo, eu acredito que não necessita, né? E aí surgiram rumores de possível retorno do Gabigol em 2026. Eu acredito que não vai acontecer, galera. Tá bom? E aí, né, eu acredito aqui que o Gabigol ele vai realmente pro Flamengo, né? Por que eu trouxe essas duas especulações aqui para vocês, do Neymar e do Gabigol? Porque eu tenho que falar a verdade. A nação, ela acaba se iludindo muito com o que é plantado na rede social, sabe? E o Gabigol, ele tá ali sendo, né, ele tá ali aos beijos com o Corinthians, na verdade. Mas pro Flamengo eu acredito que não vai voltar. Acho que nunca, galera, tá bom? Eu acho que ele está namorando outro clube, tá? E era só isso que eu queria falar. Muito obrigado para você que chegou até aqui. O vídeo ficou meio longo, né? O vídeo ficou meio longo. E amanhã eu estou voltando, tá bom? E aí, galera, muito obrigado para você que chegou até aqui. Não se esqueça de fazer parte dessa convivência rubro-negra, se inscrevendo no canal e dando o seu like, beleza? Muito obrigado e até daqui a pouco. Fui!